incluindo, incluindo o próprio condutor. Onde é que está a base legal disso? A base legal disso está no artigo. Está no artigo 109 do Código de Estrada. Está aqui. Artigo 109 do Código de Estrada. Está aqui. No artigo 109 do Código de Estrada, já fala sobre classificação e tipos de veículos. Então, os automóveis são classificados em dois, que são ligeiros e pesados. Podem fazer teste e encontrar essa questão. Os automóveis ligeiros classificam-se em ligeiros e pesados. Onde ligeiros é todo veículo com peso bruto até 3.500 kg e com uma lotação não superior a 9 lugares, incluindo o próprio condutor. A base legal disso está onde? Está no artigo 109 do Código de Estrada, conforme estamos a observar onde? Nesta questão. 2. Está aqui. Os automóveis classificam-se em ligeiros e pesados. E a base legal diz está onde? Está aqui. Artigo 109, número 1, a linha A e B. Então já sabem. Vamos continuar. Espera. Ok. 2. Ok. Tudo bem. Então vamos. Ali foi algo que havia copiado. Então vamos. O que importa é sabermos. Vamos lá. 1. Os condutores devem utilizar as luzes de presença, a linha A, em condições de visibilidade insuficiente e enquanto aguardam a abertura da passagem de nível. Qual é a base legal disso? Está aqui. Artigo 60 do Código de Estrada. Está aqui. A luz de presença, está aqui. A luz de presença, tem só, espera, está aqui. A luz de presença é usada enquanto aguarda a abertura da passagem de nível ou quando estiver a estacionar ou parar fora da localidade onde a iluminação não permite o reconhecimento do veículo a uma distância de 100 metros. É a forma correta como se usa as luzes de presença. Podem ver artigo 61, estabelece a forma como se usa as luzes de presença, de cruzamento, de estrada e de nevoeiro. Está aqui. Vamos avançar. Quando houverem dúvidas, digam. Qual é a velocidade instantânea que não... Ok. Qual é a velocidade instantânea que não devem exceder os automóveis ligeiros de passageiros e mistos dentro das localidades? 60 km por hora. Artigo 33 do Código de Estrada, onde nós sabemos que a velocidade máxima dentro da localidade é de 60 km por hora para veículos automóveis de mercadorias e pesados. Vamos avançar. 2. 3. A luz de cruzamento destina-se a iluminar a via para a frente do veículo numa distância até 30 metros. Então, onde isso está aqui. Artigo 61 do Código de Estrada. Está aqui. Vimos há pouco tempo, mas é sempre bom ver de novo. Está aqui. A luz de cruzamento destina-se a iluminar a via para frente numa distância até 30 metros. Artigo 61 do Código de Estrada. E onde é que eu gosto? Eu gosto por esta razão. Esta razão. Ok? Por esta razão. Se formos a prestar atenção na nossa imagem, temos aqui o primeiro símbolo, que é este primeiro aqui, tipo uma orelha de Pikachu, indica que estão ligadas ou acesas às luzes de presença. Aqui, as luzes de médios e aqui as luzes de estrada. Presença, médios, máximos. Mínimos, médios, máximos. Presença, cruzamento e de estrada. Estamos juntos até aqui? Alguém fala comigo, se calhar estou a falar sozinho aqui. Sim. Estamos, sim.
Sim, estamos. Good. Vamos avançar. 4. Nesta situação, se não for possível efetuar o cruzamento com segurança, como deve proceder o condutor? Naturalmente deve reduzir a velocidade ou parar de modo a dar passagem ao outro. Que matéria é essa? É matéria de cruzamento de veículos. Está aqui. Copy and paste. Está aqui. Artigo 41. Está aqui. Verifica-se o cruzamento, quando dois veículos transitem na mesma via em sentidos opostos, um passa pelo outro em simultâneo. Depois diz o seguinte: se não for possível efetuar o cruzamento nas condições indicadas por via se encontrar obstruída, o condutor que tiver o obstáculo deve o quê? Reduzir a velocidade ou parar de modo a dar passagem ao outro. Artigo 41, número 3, está aqui. Copy and paste. Vamos avançar. Vamos avançar. Se pretender mudar de direção para a direita numa via de sentido único, onde deve posicionar-se? Na direita da faixa de rodagem. Ou seja, tratando-se de uma via de sentido único, o condutor pode fazer o quê? Pode aproximar-se do limite direito para mudar de direção para o lado direito, ou também para o lado esquerdo, querendo mudar de direção para o lado esquerdo. Está aqui. Artigo 45, número 3. Nas vias de sentido único, os condutores que pretendem mudar de direção devem aproximar-se com necessária antecedência, quando possível, do limite direito, quando quer mudar de direção para o lado direito, ou esquerdo, dependendo do que, consoante a direção que queiram efetuar a manobra. Vamos avançar. 5. Se estacionar o veículo na faixa de rodagem, desde o anoitecer até o amanhecer, deve utilizar alguma luz? Sim. A luz de presença, mínimo, se a iluminação não permite reconhecer o veículo a menos de 100 metros. Voltamos para lá onde estávamos. Artigo 61. Artigo 61, está aqui. Luz de presença enquanto aguarda a abertura de ou em locais cuja iluminação não permita o fácil reconhecimento do veículo a uma distância de 100 metros. Está aqui, copy and paste. Vamos avançar. No automóvel, as luzes mínimas e as de presença devem estar colocadas duas à frente e duas atrás. Isso está claro. Ao aproximar-se desta passagem para peões, o condutor deve reduzir a velocidade e parar para deixar os peões que já têm iniciado a travessia na faixa de rodagem. Isso está onde? Está no artigo 39 do Código de Estrada. Está aqui. Cedência de passagem. Cedência de passagem. Onde está? Está aqui. A linha F. Devem ceder a passagem os condutores que, em relação aos peões, tenham iniciado a travessia sob a passagem de peões, quando eles mudem de direção em relação aos peões que já estejam a atravessar a faixa de rodagem para aqueles que pretendem seguir. Copy and paste. Vamos avançar. 9. O feixe luminoso emitido pelas luzes de cruzamento médios deve projetar-se no solo e iluminá-lo eficazmente numa distância não superior a 30 metros. Vimos há pouco tempo, artigo 60 do Código de Estrada, 61. Que veículo deve retroceder para dar passagem ao outro numa passagem estreita, sem sinalização, onde não seja possível efetuar o cruzamento? Naturalmente, é o veículo que está mais próximo do local onde é possível haver o cruzamento. Mais uma vez, voltamos para o artigo 41. Está aqui. Se o impedimento não puder se resolver com base naquilo que vimos anteriormente, recua o veículo que se encontra mais próximo do local em que o cruzamento seja possível. Está aqui, artigo 41, número 4, primeira parte. Vamos avançar.
Ao circular com velocidade excessiva, aumenta a probabilidade de ter acidente. Está claro. Os condutores de motociclos simples fora da localidade não devem exceder a velocidade instantânea de 90 km por hora. E se for um motociclo com carro lateral, 70 km por hora. E a base legal está onde? Artigo 33 do Código de Estrada. Está aqui. Motociclo simples, velocidade máxima dentro da localidade de 50 e fora 90. Motociclo com carro lateral dentro da localidade, velocidade máxima é de 50 e fora é de 70 km por hora. Vamos avançar. Ao ligar as luzes, se no painel aparecer a luz do farol de cor verde, significa que estão ligadas as luzes de cruzamento. Falamos há pouco tempo, médios. 13. Nas autoestradas é proibido circular a velocidade inferior a 40 km por hora. Base legal está onde? Está aqui. Artigo 33, número 4. Aliás, artigo 33, número 3. Os condutores não podem transitar nas autoestradas, os condutores não podem transitar a uma velocidade inferior a 40 metros. Está claro? Vamos avançar. Perante um obstáculo imprevisto que obriga o condutor a reduzir subitamente a velocidade, o condutor deve ligar as luzes de perigo para avisar os outros utentes da via. Isso também está claro. É obrigatório sinalizar o veículo quando esteja a ser rebocado? Sim, com luz de perigo ou, não sendo possível, com luzes de presença. Essa é a forma correta, com luzes de presença. Só estou a procurar desse artigo. Ok. Então, enquanto para ganharmos tempo, só posso ficar a procurar e depois nos mando. Ok. Vamos avançar. 17. Ok. 17. Marcha atrás. A marcha atrás é uma manobra que deve ser efetuada lentamente e o mais possível à esquerda. A base legal diz está onde? Está aqui, no artigo. Marcha atrás está aqui. Marcha atrás é uma manobra que é feita o quê? Lentamente e no menor trajeto possível. Aqui no artigo 48, para vocês ficarem espertos, devem prestar atenção em alguns aspectos. Primeiro aspecto qual é? É que a manobra de marcha atrás pode ser o quê? Auxiliar ou de recurso. Auxiliar quando estamos a tirar o nosso veículo de casa, do KFC, do Bahia Mall. De recurso quando for uma situação que não é possível haver o cruzamento, onde o condutor deve recuar para dar passagem ao outro. Então, essa manobra faz o quê? Efetua-se mais à esquerda possível, em local de boa visibilidade, onde não prejudique o trânsito. E não só realiza-se lentamente e no menor trajeto possível. Logo, a alternativa correta qual é? É uma manobra que se faz o quê? Lentamente e mais possível à esquerda. Muitos colocam rapidamente, esquecem que é feita lentamente. Então, acabam se confundindo ou falhando. Para concluir uma ultrapassagem com segurança, o condutor deve retornar à esquerda depois de certificar que não resulta perigo para os veículos ultrapassados. Isso está claro. Não está claro não. Espera lá, está aqui. Onde é que está aqui? Artigo 40 e... Pode ver o artigo 43. Está aqui. Diz que os condutores não devem iniciar uma ultrapassagem sem certificar que tá. Depois, nenhum condutor deve tomar a direita de qualquer animal sem que tá. E, por fim,
todo condutor é obrigado o quê? A ceder ou afastar-se o mais possível à esquerda quando está sendo o quê? Ultrapassado. Pode ler esses 3 pontos do artigo 43. 19. Dentro das localidades onde é proibido parar o seu veículo, a menos de 5 metros para um ou outro cruzamento ou entroncamento. A menos de 50 metros é quando é fora da localidade. A menos de 50 metros é quando é dentro. A menos de 5 metros é quando é dentro da localidade. A menos de 50 metros é quando é fora da localidade. A base legal disso está onde? Está aqui. Está aqui. É proibido parar ou estacionar aonde? A menos de 5 metros de um ou do outro cruzamento dentro da localidade. A menos de 50 metros de um ou do outro cruzamento fora da localidade. Ficou aí a dica. Artigo 50 do Código de Estrada. Também é proibido parar ou estacionar a menos de 10 metros da passagem de nível. É proibido parar ou estacionar a menos de 5 metros da travessia de peões. Depois o que é proibido parar ou estacionar na faixa de rodagem quando tem o que? Uma marca longitudinal contínua e isto aqui. Só isso. Com mais vagar explico. Vamos avançar. 20. O que deve fazer o condutor que circula por uma autoestrada? Aumentar a distância de segurança por se seguir a velocidades que elevadas. Artigo 20. Artigo 20. Aqui. Distância de segurança. O condutor do veículo em marcha deve manter entre o seu e o que antecede uma distância suficiente para evitar o que? Acidente em caso de paragem ou diminuição de velocidade. Simples quanto isso. Vamos avançar. Os automóveis ligeiros de passageiros e mistos com reboque fora das localidades não devem exceder a velocidade instantânea de 100 km por hora. E se for com reboque, aliás, com reboque 100 km por hora e se for sem reboque 120 km por hora. Base legal disso está no artigo 33 do Código de Estrada. Está aqui. Com reboque 60 dentro, sem reboque 60 dentro, 120 fora. Com reboque 60 dentro e fora da localidade 100 km por hora. 21. Desde o anoitecer ao amanhecer, pode deixar as luzes de cruzamento acesas quando o veículo estiver estacionado. Naturalmente não, é proibido, porque apenas deixamos as luzes de presença. Nas estradas com 2 sentidos de circulação, o que devem fazer os condutores que pretendam mudar de direção para a direita? Aproximar-se com a devida antecedência ao eixo da via. Está aqui. O condutor do veículo pretende mudar de direção para a direita, deve aproximar-se com a devida antecedência ao eixo da via e efetuar a manobra. Estamos a falar do quê? Estamos a falar deste condutor aproximar-se onde? Aqui no meio, ao eixo da via, para mudar de direção para o lado direito. Vamos lá, 24. Dentro das localidades é proibido parar ou estacionar a menos de 5 metros antes e nas passagens assinaladas. Foi aquilo que vimos anteriormente, no artigo 50. Está aqui. Antes. Vamos avançar. Então vamos avançar aqui. Ok. Quando os peões transitem na faixa de rodagem, devem fazê-lo numa única fila, sempre que as condições de visibilidade ou intensidade de trânsito façam o que aliás, o aconselho nesse caso. É só lerem o artigo 102. Artigo 102, começa de 102, por onde passam os peões, por onde circulam, derma, passeios, artigo 102. Depois podem ver o número 4,
Está aqui. Sempre que transita na faixa de rodagem, desde o anoitecer ao amanhecer, sempre que aconteceu, os peões devem transitar numa única fila. Como também pode ver o quê? O artigo 103, número 1. E fechamos por aqui. Alguma questão? Dúvida?